Vamos lá, galera, continuando no nosso último tópico de função afim, que é a parte de gráficos. Vamos para a segunda parte de gráficos, falando da classificação das funções, beleza? Uma função afim, ela pode ser classificada como crescente, decrescente e também constante. Eu não mencionei aqui, mas também constante, se o a for igual a zero. Mas nós estamos aqui essa observação está considerando que a é diferente de zero, porque a igual a zero ela é constante e deixa quieto. Vamos para cá. Se a é maior que zero, f de x é igual a x mais b é crescente. Se a é menor que zero, é decrescente. Eu aconselho, se você não assistiu às aulas anteriores, assistir, para você ter ideia do que nós já comentamos. Então, olha só, numa função f de x igual a x mais b, esse azinho é chamado de taxa de variação. Olha como faz sentido. Se a taxa de variação é positiva, a minha função é crescente. Como assim? Se eu estou tendo uma variação positiva, vamos supor que eu estou vendendo um produto a R$20 e a cada produto que eu vendo eu tenho R$20, 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 minha taxa de variação ela é positiva, então ela vai ser crescente. Por outro lado, se eu tenho um certo valor na poupança e todo mês eu tiro R$500, então vou ter menos 500, menos 500, menos 500, menos 500, menos 500. Então minha taxa de variação vai ser negativa, logo minha função vai ser decrescente. Analisando graficamente, se você não assistiu, assiste a aula anterior. Nós temos o seguinte, ó, vamos observar os desenhos da aula anterior. Essa função f de x igual a 2x mais 4, o a aqui é positivo, então ela é crescente. Olha o gráfico, é da esquerda para a direita. Aqui são os números que estão crescendo, né? E a função também está crescendo, então da esquerda para a direita. Se a função é decrescente, no nosso segundo exemplo, menos 3x, então a é menos 3, nossa função é decrescente, começa de cima para baixo, da esquerda para a direita, de cima para baixo. E aqui de baixo para cima, da esquerda para a direita. Tranquilo? Então esse é o formato das nossas funções. Ela é crescente quando tem esse formato, ela é decrescente quando tem esse formato. Tranquilo? Então aqui ele quer apenas que eu classifique. Então basta olhar para o valor de A. O A aqui é 4. Então o A é positivo. Se o A é positivo, essa função é crescente. Bacana? Aqui, ó, professor, cadê o A? Não tô vendo não. Tá aqui, meu amor. Aqui tem um 1 que não precisa estar escrito. Então, menos x quer dizer menos 1x. E isso é menor que zero. Se é menor que zero, é decrescente. Eu não é a proposta da questão desenhar o gráfico, mas uma coisa eu sei. Ó. Se eu fosse desenhar o gráfico dessa função, ele estaria assim. Se eu fosse desenhar o gráfico dessa função, ele estaria assim. Beleza? Professor, agora lascou-se para essa C aqui, porque tem essas expressões. E agora? Agora você tem que fazer o seguinte. Você tem que usar produtos notáveis. Aqui é o quadrado do primeiro menos ou mais duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo, que é 2. Menos, eu vou botar um colchete, porque aqui também é um produtos notáveis, que vai dar mais de um elemento aqui. Então, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, que é x, pelo segundo, que é y, mais o quadrado do segundo, que é 1. Então, aqui eu vou ter, ó, y2, mais 4x mais 4. Esse menos muda todo mundo lá de dentro. Mas antes disso, deixa eu dar uma organizada aqui no cantinho. Aqui vai ficar x2 menos 2x mais 1, não é isso? Então, no lugar de menos x2 ou mais x2, vai ficar menos x2. Porque o menos fora do colchete aqui, ele muda o sinal de todo mundo. Aqui era menos 2x, vai ficar mais 2x. E aqui era 1, vai ficar menos 1. Agora aqui observe. x2 eu posso cortar com menos x2. 4x com 2x dá 6x positivo. Desculpa aqui que eu tenho um y2 aqui, nada a ver. Então, 6x positivo, né? 6x positivo. 4 menos 1, 3. Então, 6x mais 3. Como o nosso a é esse 6, que é a taxa de variação, ela é positiva. Então, essa função também vai ser o quê? Crescente. Beleza? Show de bola? Vamos a mais uma questão.
A função real de variável real definida por f de x igual a parênteses 3 menos 2a, fecha parênteses, x mais 2 é crescente quando? Gente, olha só. Eu vou reescrever essa função para você não ter dificuldade. Nós temos aqui, ó, f de x é igual a 3 menos 2a x mais 2. Ó, o nosso a da função cuidado que o cara de propósito botou um a aí que confunde com o nosso a da função, porque na definição f de x, ó, é igual a x mais b, mas esse a não é esse azinho aqui que está aqui. Esse azinho é uma letra qualquer como um x e tal, certo? Então é importante entender a posição dos caras. Então ele fala que ele é crescente. Se ele é crescente, esse a é maior que zero. Mas na questão, quem é nosso a? Nosso a não é apenas um elemento. Nosso a é esse bloco de elementos. Então esse bloco de elementos, 3 menos 2a, precisa ser maior que zero. Beleza? Aí eu vou resolver essa na equação. Então, menos 2a, maior que o 3 está mais, passa menos. Agora que cuidado. Quando eu tenho um negativo dos dois lados, a gente multiplica por menos 1, né? Então, menos 1. Sendo que quando eu multiplico menos 1, aqui fica 2a. Aqui que é maior, fica menor. E aqui fica 3. Beleza? Então, aqui vai passar 3 sobre 2. Bacana? Então, a é menor que 3 sobre 2, letra B. Essa questãozinha aqui é letra B. Show? Vamos a mais um aí. Exemplo 13. Exemplo 13 diz assim: o gráfico da função f de x igual a mx mais n passa pelos pontos menos 1 e 3 e 2 e 7. O valor de m é... Gente, esse cara aqui é nossa taxa de variação. Como nós devemos calcular a taxa de variação? Tem várias formas de fazer isso. Se você não assistiu os vídeos anteriores, tem um vídeo que nós resolvemos as funções, então nós achamos taxa de variação e tal. Mas aqui nós vamos fazer de um modo mais rápido, que é o seguinte: a taxa de variação ela é a variação dos y, ou seja, yb menos ya, suponha a e b pontos do meu gráfico, e dividido por xb menos xa. Tranquilo? A ordem não importa, mas no nosso exemplo aqui eu vou fingir que esse é o ponto A e esse é o ponto B. Tranquilo? Olha só. Quem é y7, yb, menos 3. E no x, ó, 2, menos 1, só que tem um menos aqui, então fica mais. Então aqui vai ficar 4 terços. Então nosso m, nossa taxa de variação é 4 terços. Você já viu lá na primeira aula de funções que eu poderia fazer essa de função afim, desculpa. Você poderia fazer isso em cima de um sisteminha, certo? Sem problema nenhum. Então aqui, letra B. Vamos a mais uma, nossa última questão sobre gráficos de função afim. Assinala a alternativa que corresponde à função de acordo com o gráfico. Primeira coisa, olha que lindo. Cruzou o eixo X. Quem é o cara? É o valor inicial. Isso, que desenho é esse pontilhado? É uma reta. Se é uma reta, toda reta tem essa fórmula. AX mais B. E o valor inicial nada mais é do que esse B. Então, nossa função já ficou mais fácil. Nossa função já é f de x. Vou botar aqui em cima. Nossa função já é f de x igual a ax mais b é 2. Mais 2. Então já melhorou. Então já sei, ó, que ou essa alternativa não pode ser essa, ou é essa, não pode ser essa, não pode ser essa. E eu sei de outra coisa. O gráfico está vindo de cima para baixo. Então nosso A é negativo.
Sendo que as letras, as alternativas que sobraram para a gente, o A e a C, todos têm o negativo. Então, isso não vai me ajudar nada. Lembrando que no Enem, se no Enem você chutasse na A ou na C, você ia ganhar, independente se tiver certo ou errado, você ia ganhar alguma pontuação. Porque lá eles usam o TRI. Quando você erra, passando perto da resposta, você ganha alguma coisa. Então vamos lá. Esse cara que cruza o eixo X é chamado de zero da função. Zero da função. Nada mais é que o valor da função, o valor de X, que torna a função igual a zero. Só que no nosso exemplo, que eu vou vir agora aqui para baixo, quem é o nosso X que torna a função igual a zero? É 4. Então, f de 4 é zero. E quem é f de 4? Nossa função é ax mais 2. Então, vai ser a vezes 4 mais 2. Isso vai ser igual a zero. Olha que lindo. Vou ficar com 4a mais 2 igual a zero. Quando eu passo para o outro lado, 4a igual a menos 2. A igual a menos 2 sobre 4, que dá para simplificar por 2, né? A é igual a menos meio. Show? Perfeito, né? Então, agora a nossa função está bem definida. F de x é igual a menos 1 sobre 2 de x, ou simplesmente x sobre 2, mais 2, beleza? Então, letra C, né? Questãozinha. Letra C, questãozinha bem bacana. Beleza? Gente, espero que você tenha gostado. Aqui foi nossa última aula teórica sobre função afim. As próximas aulas da playlist será de resolução de questões. Beleza? Valeu, grande abraço, sucesso.